Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo estudo falando sobre o grid área. Como é que funciona isso? Primeiro, se você olhar no meu HTML, você vê que eu mudei aqui, ó, né? Eu tenho a seção que está segurando os meus itens aqui, que você vê aqui do lado, tá? E você pode perceber que eu coloquei tudo em div aqui e deixei uma tag que é uma neve, tá? O que importa mesmo aqui, no momento, é que ele tem uma classe item. Todos eles têm essa classe item. Então, eu vou lá no meu CSS, tá? Essa classe grid, ela diz respeito a essa classe, porque a minha seção tem duas classes, a classe grid e a classe aqui grid section. Eu vou falar com a classe grid, tá? Então, eu estou falando aqui, certo? Com a minha seção. E eu posso, então, agora colocar o grid área. Então, você vai colocar assim, ó, grid template áreas, tá? A gente vai definir as áreas do grid aqui agora. Deixa eu pegar e dar um enter aqui. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui, ó, eu tenho ponto e vírgula fechando aqui, né? E aqui dentro eu coloco assim, ó. Por exemplo, só para iniciar, eu vou colocar assim, aspas duplas. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. Quando eu clicar em salvar, não vai acontecer nada ainda, tá? Por quê? Para que você não caia no pensamento de que basta apenas colocar grid template área e que você já vai estar aqui, então, posicionando os objetos, definindo as áreas do grid. Não é assim que funciona. Para que isso aconteça, você tem que vir aqui e dar o display grid, tá? Agora, quando eu salvar, ele vai criar 3 colunas, tá? Então, ele criou 3 colunas aqui. Cada um dos itens estão em uma linha. O que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar o item 1, por exemplo, aqui, ó, o item 1, tá? Eu vou falar com o item 1, com o item 2, com o item 3. Para que eu possa falar com eles especificamente, eu preciso de colocar uma outra classe aqui. Tá? Eu preciso colocar uma outra. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e colocar logo. Tá? Vamos colocar aqui neve. Então, na verdade, eu vou mudar aqui para div, certo? Estou mudando para div isso aqui. E aqui eu vou deixar como neve, tá? Neve. Aqui também. Então, aqui vai ser o logo, aqui vai ser a neve, certo? E eu vou colocar mais um aqui, como se fosse aquela lateral que o site tem, certo? Onde tem links. Eu não apago o item, tá? Eu vou colocar então aqui o side neve. No caso aqui onde você coloca os links. Vou colocar aqui também um content, que seria o conteúdo. Vou colocar aqui um anúncio, tá? Então, vou colocar aqui o anúncio, tá? Em inglês. Mas tem que deixar o item ainda, estou me esquecendo, tá? Então, vamos colocar aqui adverts. Deixa eu ver se está certinho. Adverts, que são anúncios, tá? Então, se você colocar isso aqui, você vai saber que é anúncio. Se você pegar isso aqui e jogar na tradução, você vai ver que isso aqui é anúncio, ó. Copiar. Vou abrir uma nova aqui, ó. Tradutor. Então, aqui, ó, eu vou colar. Você vai ver que são anúncios, ó, tá? Adverts são anúncios. Então, aqui, eu estou colocando os anúncios. E, por último, eu vou colocar o footer, que é o meu rodapé, tá bom? Então, coloquei o footer, tem que deixar o item aqui, estou me esquecendo toda hora disso aqui, para poder manter os estilos, tá? Então, agora eu tenho, né, a logo, certo? Eu tenho aqui a minha neve, o site neve, o content, que é onde vai ficar o conteúdo, o adverts e o footer. Vou voltar lá, então, para o meu estilo, certo? E eu tenho essas áreas definidas aqui.
Agora, olha que interessante. Se eu pegar aqui, ó, eu colocar aqui, por exemplo, o logo, ó, eu vou até mesmo mudar o item também, eu vou colocar os nomes também aqui, ó, para ficar mais interessante, ó. Logo, certo? Vou colocar aqui a minha neve, então aqui é a neve. Vou colocar aqui o side neve. Vamos mudar os nomes aqui, o content. Vamos mudar aqui também para adverts. Opa, adverts. E vamos mudar aqui para footer, que é o rodapé. Vou salvar, agora vai aparecer no jeito aqui, do jeito que eu quero. Agora, eu tenho estabelecido aqui a minha área do grid, certo? Eu só fiz para essas três aqui. Eu vou te mostrar uma coisa. Para início, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, você falar assim, ah, qual que é a classe do logo? É logo, né? Então, ponto logo. E aí você fala, ah, eu quero que o logo ele esteja aqui no C, ó, no C, na área C, tá? Então, você coloca aqui, ó, grid área e põe C. Escreve C e salva. O logo veio para a área C, tá vendo? Olha que interessante, cara. E se eu quisesse, por exemplo, que o meu side neve fique na área A, ó, tá aqui, ó. Eu coloquei A aqui, né? Então, eu quero que o meu side neve fique na área A. Então vem aqui, ponto side neve. E vou colocar aqui então, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui grid área e vou colocar A. Aí ele vai para a área A. Muito interessante isso aqui. Vamos falar um pouco mais aqui para baixo também, que como você vai fazer? Você vai vir aqui, você pode colocar, na verdade, ao invés de você utilizar letras, você pode já colocar assim, ó. Eu quero que aqui seja logo, tá? Já viu que o nome aqui não tem que ser exatamente o nome que vai aqui, mas agora eu vou fazer igual para ficar mais fácil, porque agora você já entendeu, tá? Então eu vou fazer aqui logo, neve, neve. Aqui eu já criei 3 colunas, tá? Quando eu faço isso, deixa eu pegar aqui e já corrigir aqui, ó, o logo eu vou querer que fique no logo e a neve eu vou querer que fique na neve, tá? Neve. Vou salvar, ó, tá vendo? Olha que interessante, dá uma olhada que interessante, ó. O logo ficou na área logo, onde eu defini aqui. E o neve, ele pegou as outras 2 colunas. Se eu mudasse isso aqui para outro nome, vou colocar um S aqui, ó. Ela vai pegar só a do meio, tá? Então, se eu também deixar só logo e neve, ele vai criar 2 colunas. 2 colunas, ok? 2 colunas. E aqui não é side neve, né? Na verdade é assim, eu coloquei side neve. Eu vou tirar aqui, aqui vai ser o neve mesmo, tá? Neve, ó, tá? É o neve, ok? Então, se você olhar bem aqui, ó, você vai ver que eu estabeleci, né, 2 colunas. Ó, a coluna que vai o logo e a que vai o neve. Mas eu quero que tenha mais uma coluna, que seja maior, né? Então, eu vou colocar mais um neve aqui. Então, agora ele vai pegar o logo, mais uma coluna neve e mais uma coluna neve. Agora eu posso colocar aqui do lado, sim, o side neve, que é onde vai o anúncio, tá? Eu posso, na verdade, colocar daqui, ó, do início da primeira coluna até o final, o content. Não, vou colocar aqui a introdução. Eu não tenho introdução aqui? Não, eu não tenho. Então, aqui, ó, logo, neve, e eu vou colocar aqui uma introdução aqui, ó. Então, div, vou colocar a class item, para poder pegar já o estilo, e vou colocar aqui, ó, intro, tá? Da introdução. E vou colocar aqui introdução. Pronto. Então agora eu tenho uma introdução também, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero que depois do logo e depois da neve tenha uma introdução aqui, certo? Que pegue tudo. Então o que eu faço? A introdução está aqui, eu vou lá, certo? E eu vou colocar aqui, ó, logo, neve. Então vou colocar aqui. Ponto introdução.
introdução, é intro, né? Tá lá. A classe é intro. Ponto intro. Aqui, ó. Intro. Então, intro. Vou abrir as minhas chaves. E eu quero que, então, o intro, ele pegue toda essa parte. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Abrir as aspas duplas. Colocar intro. 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 Certo? Agora eu vou lá na minha classe, aqui, e vou colocar grid área, intro. E ele vai pegar tudo aqui, tá vendo? Olha que interessante. Pegou tudo. Agora sim, eu vou querer que aqui fique o site neve, tá? No meio vai ficar o content, que é o conteúdo, certo? Aqui, na verdade, é para estar escrito intro, né? Fica melhor. Eu coloquei tudo em inglês, então vamos ter consistência aqui, intro, tá? Então aqui vai ficar o site neve, aqui vai ficar o content e aqui vai ficar os anúncios, certo? E embaixo eu quero que pegue todo o rodapé. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, vou vir aqui, vou colocar ponto side neve, certo? Eu quero que grid área side neve fique aonde? No side neve. Quero que fique no side neve. Eu coloquei aqui side neve, não coloquei ainda, mas vou colocar, tá? Salvar aqui, vamos lá. Vamos definir aqui, ó. Então, side neve. Vai ficar o side neve aqui. Agora, aqui vai ser o content. E aqui vai ser o anúncio, tá? O adverts. Agora, olha só o que aconteceu aqui, ó. O side neve ficou aqui, como eu falei. Aqui ficou o quê? O meu conteúdo. E aqui ficou os anúncios. E agora, o que é que eu quero? Eu quero que embaixo pegue todo o footer agora, certo? Aqui embaixo. Então, eu já vou colocar aqui também. Footer. 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 Vou salvar. Vou criar aqui o meu footer. Ponto. Footer. Vamos abrir as chaves. Grid área. Footer. Vai pegar tudo. Tá vendo que interessante? Olha que legal isso aqui, gente. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ele pegou o logo, né, todo o neve. Aqui está a introdução. Aqui teria o site neve, o conteúdo, os anúncios e o footer. Agora, você pode imaginar isso aqui como um site mesmo. Um exemplo que eu dou é você pegar, por exemplo, e colocar o conteúdo aqui dentro, entendeu? Para que as coisas venham estar acontecendo aqui. Você poderia pegar, por exemplo, e ir lá no HTML e na parte, por exemplo, aqui da introdução, né? Vamos supor que eu pegasse aqui na introdução, então a introdução está aqui, ó, né? E eu colocasse uma imagem aqui, ou alguma coisa do tipo. Então eu poderia vir aqui e colocar uma IMG aqui, um exemplo, né? Vou colocar uma IMG. Eu tenho uma IMG preparada aqui, ./IMG. Vou pegar aqui uma imagem que eu preparei para a introdução, aqui, ó, tá vendo? Eu já deixei ela que ela não crescesse muito, só para a gente usar de exemplo, porque aqui o espaço é pequeno. Então teria a introdução aqui, a imagem já dá para você ver, né? Eu coloquei ela para crescer somente 50%, ou definir um tamanho menor, porque eu não quero que ela cresça muito para a gente poder ver aqui. Mas eu coloquei aqui, ó, para ela crescer só 50%, tá vendo? Se colocar 100%, ela vai crescer mais, ó. Certo? Eu deixei só 50% para a gente poder ter uma noção, mais ou menos, como é que funciona isso aqui, tá? Então, aqui teria a parte da introdução, um exemplo, né? Aí eu tenho, por exemplo, aqui o meu conteúdo, né? Então tem um conteúdo aqui, ó. Eu poderia dar um loren aqui, um loren Y. Na verdade, eu poderia colocar dentro de IP isso aqui, tá? Uma tag IP, loren, vou dar um Enter. Ele criaria o conteúdo para mim aqui, tá? Poderia colocar mais peso aqui,
mas acho que já dá para você ter uma noção, uma ideia de como é que acontece as coisas aqui. Então já tem aqui a imagem, tem o meu conteúdo aqui. O que ia faltar, na verdade, aqui seria os anúncios, os links, né? O footer já está aqui e uma logo. A logo eu poderia vir aqui, ó, onde está o logo, também IMG, certo? Colocar aqui ./IMG. E eu vou pegar uma logo aqui que eu deixei preparado aqui também, só para a gente poder ter uma noção. Olha lá, uma logotipo, né? Então eu coloquei aqui, tá até escrito logo aqui, acaba aumentando o tamanho, certo? Isso aqui bastaria um pouco de estilo, né? Você pode diminuir o tamanho do logo, fazer redondinho aqui e pronto, já vai dar certo já. Eu coloquei, deixa eu ver aqui onde é que está o logo, aqui. Vou tirar o nome logo para diminuir. Então teria aqui o logo, ó, essa imagem aqui, aqui a navegação, certo? A introdução aqui, o site de neve, adverse, aqui no caso seria o footer e o meu conteúdo. Repare que você consegue criar isso. Lógico que a gente pode dar o estilo, diminuir, fazer um logo bem bonitinho aqui. Eu coloquei essa imagem pequenininha aqui só para a gente ter como exemplo, gente. Né? Só para ter como exemplo. Mas cabe a você pegar um logo bem bonitinho, colocar aqui, depois a gente vai fazer isso. Aqui é só para a gente ter como exemplo, ok? Então, olha que interessante que é. E tem mais, tá? Dá para você, assim, definir também a altura que você quer. Você pode misturar, se você quiser, o grid área, como eu tenho aqui, ó, o grid área. Você pode colocar aqui também, por exemplo, um grid template column, lembra que a gente estava utilizando, definir o tamanho das colunas. Eu quero que a primeira tenha aí, sei lá, 50 pixels, por exemplo. Olha, 50 pixels. Depois eu quero que a outra seja alto. E que aonde fica os anúncios seja 70% ou 60 pixels. Você coloca aqui, ó. Então, eu estou manipulando aqui. Pode ver que até o conteúdo está maior aqui, tá vendo? Olha, quero que essa primeira coluna aqui, ó, porque nossa introdução está pegando todas as colunas. Então, eu quero que essa primeira coluna aqui, ela seja maior agora. Quero que ela tenha aí uns 70 pixels, por exemplo. Quero que ela tenha 100 pixels. Tá vendo? Eu posso também continuar fazendo isso. Eu quero que onde está o anúncio também tenha aí 120 pixels, vai. Então é possível, tá? E o roll também, as linhas também. Eu poderia vir aqui, grid template, roll, e colocar que eu quero, vou colocar uma altura bem pequena para que a imagem fique até fora, só para você ver. Ó. Vou colocar aqui 40 pixels. Tá vendo? Ó? É possível, então, você manipular também a altura aqui, certo? Então, você pode colocar alto, se você quiser. Aqui também você pode manipular, ou deixa tudo automático, tá? Mas se eu quiser que tenha... Ó, vou pôr 100 pixels, bem pequenininho mesmo, a altura, ó. Olha o que acontece. Tá? Então, é possível você colocar... vou deixar tudo alto aqui, ó, assim. Dá para fazer em porcentagem também, tá? Se você vier aqui, ó, colocar 10% ao invés de 100 pixels, então poderia colocar aqui 100 pixels, ó, 10%, aí eu falar, é muito pouco, coloco 20%. Você pode fazer em porcentagem também. E aqui também, poderia colocar aqui, ó, 30%, por exemplo. Tá? Eu quero que seja o local do anúncio. Ah, não, ficou muito, então vou colocar 25%, tá? E eu deixo o meio aqui como alto. Então você pode utilizar também em porcentagem. Agora, olha só que interessante, o que você pode fazer utilizando aqui, né? Lógico que você dá para você ver que isso aqui é bem interessante, de repente precisa criar uma landing page aí. Mas olha só, quer ver? Ó? Eu vou pegar, tá? Eu vou tirar o grid, o alto, eu até coloquei aqui, ó, grid alto column, na verdade, eu estava colocando aqui grid template column, tá? Era para ser o grid template column. Template column. E não o alto column, tá? Mas acho que deu para você entender, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, certo?
Então vou tirar aqui o Grid Template Column e o Grid Template Roll. Vou tirar, vou deixar eles meio que no automático aqui. E vou te mostrar uma coisa. Imagine que de repente eu quero estabelecer aqui um layout específico para um mobile, tá? Então aí eu venho aqui e coloco um mídia. Então, mídia. Vou abrir aqui, vou colocar aqui no máximo max o diff vou colocar de 400 pixels. Não, 600 pixels, tá? E agora eu quero alterar aqui as minhas áreas, certo? Então vou lá, eu vou copiar as minhas áreas, ó, vou copiar aqui, copiei, tá? Vou jogar aqui dentro aqui e vou restabelecer elas quando eu chegar aqui a 600 pixels, tá? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou pegar e eu quero que seja tudo uma coluna só. No começo aqui, tudo uma coluna só. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que o logo vai ser logo, só uma coluna. O intro vai ser intro, só uma coluna. O side e o advert aqui, o anúncio, eu vou colocar depois do conteúdo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar, vou jogar aqui. Vou deixar aqui só o conteúdo. Só o conteúdo, tá? Agora aqui também eu vou copiar e colar. Aqui eu vou deixar somente o site. E aqui eu vou deixar só os anúncios, tá? Depois a gente vai mudar isso aqui, ó. E aqui só o footer. Tudo uma coluna. Vou salvar. Até aqui você não viu nada, né? Nada aconteceu. Mas se eu pegar aqui e diminuir, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar tudo com uma coluna só. Deixa eu diminuir. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não entendi ainda. Espera aí que eu vou entender o que está acontecendo. Vamos lá. Aqui faltou neve, gente. Ó. Que não quebra tudo, tá? Tem que tomar cuidado, senão você acaba quebrando tudo. Ó. Agora sim. Vou diminuir aqui. Repare o que vai acontecer, ó. Olha que legal, cara. Olha que legal isso aqui, tá vendo? Ó. Passou de 600, eu tenho o meu layout normal, tá? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho mais, vou deixar para 700. Vamos ver até onde ele vai chegar, vamos ver, ó. Eu quero que chegando aqui, ó, vou diminuir um pouquinho aqui, pera aí. Vou diminuir um pouquinho aqui, vamos ver. Eu quero que chegando aqui, por aqui ele já quebre, ó, para que ele fique maior. Eu vou colocar 800 aqui. 800. Pronto, agora eu vou diminuir um pouquinho mais, ó. Diminuir mais. Opa, aqui, ó, já quebrou, tá? Então, vou deixar assim, ó. Eu passei de 800, tá? O padrão, na verdade, seria em torno de 800, 700 aí. Então, eu passei de 800, ó. Ele vai ter um layout normal, né? Eu diminuir, ele quebra, fica tudo de uma coluna. Aí fica o logo, aí fica a navegação, fica a introdução, o meu conteúdo, o site neve, o adverts e aqui eu tenho o meu footer, que está pegando tudo aqui também. Eu poderia colocar duas colunas. Eu poderia colocar o logo, por exemplo, né? Colocar o logo. Posso colocar logo. Olha só, vou fazer assim, colocar logo. Aqui eu vou colocar neve, certo? Aqui eu vou colocar, nesse caso aqui, eu vou colocar a introdução, vai ser intro. Vou colocar aqui o side neve e o content. E aqui eu vou colocar o adverts como anúncio. Vou colocar o footer aqui, ó. O footer, tá? Nesse caso que eu vou apagar esse side neve aqui e vou apagar o meu footer aqui. Certo? Vamos ver se está certinho isso aqui. Salvei. Então eu tenho aqui duas colunas para o logo, como você está vendo aqui. Aí eu tenho duas colunas para navegação, que pegou toda aquela parte de baixo. Eu poderia mudar isso aqui. Eu poderia pegar, fazer assim, ó. Vou tirar a navegação aqui,
Vou vir aqui no meu logo e vou colocar aqui, ó, logo e neve, certo? Aí ficaria o logo e o neve, a introdução, aí colocaria agora aqui o side neve e o content, o footer, e nesse caso, então, eu posso inverter. Eu vou colocar vou deixar o adverts aqui, certo? E o footer aqui, ó. Então ficaria o footer aqui e debaixo do side neve fica os anúncios. E isso aconteceria quando eu diminuísse menos de 800. Aqui só vai até 800. Ó. Se eu puxar aqui, ele volta ao meu layout normal, tá? Normal. Você está vendo aqui o side neve aqui, o anúncio aqui, tudo normal. Diminuir menos de 800, ó. Aí ele vai então mudar o layout para mim. Eu vou tirar esse MIDI aqui agora, não vou utilizar mais ele, tá? Vou voltar para aquele outro que a gente estava usando, que é o normal. Então fica aí mais uma aula, mais um vídeo sobre grid layout. Também aqui é interessante você treinar bastante, né? Já falei sobre o display grid, sobre o grid template column, o grid template rows. Falei, treine bastante. Agora também você pode treinar o grid template áreas. Lembrando que você vai vir nos itens e vai colocar aqui. Uma coisa que eu quero te falar, para que você não venha confundir, tá? Você tem aqui no seu HTML as classes, né? Então eu coloquei aqui logo, neve, intro, side neve, content. Eu tenho aqui então o adverts, o footer. Eu tenho aqui então as minhas classes que eu decidi utilizar para a gente estudar o grid template area. E eu tenho aqui a classe item, que está em todos eles, que é uma classe meio que universal que eu usei aqui para poder colocar os estilos que eu tenho aqui nele, que está amarelinho, que tal. Se eu tirar essas classes aqui, esse estilo dessa classe, ele vai perder o estilo, tá? Então deixei aqui só para colocar o estilo, amarelo, espaço, tudo, padding que eu usei. E eu utilizei aquelas classes logo, neve, para poder falar com os elementos aqui. Portanto, esse nome logo aqui, ele não tem que ser exatamente esse mesmo nome, tá? Esse nome logo aqui, ele tem que bater com o que está escrito aqui. Que pode, inclusive, ser qualquer coisa, ó. Qualquer coisa. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Espera aí. Assim, ó, colocar só letra aqui. Vou copiar isso aqui para você ver, ó. Vou copiar, tá? No lugar do logo, agora isso aqui. Esse monte de coisa que não tem nada a ver. Então, deixa eu copiar aqui. Copiar, Ctrl C. Vamos lá no logo aqui, ó. Vou colocar aqui. Pronto. Vai funcionar do mesmo jeito, porque, ó, esse logo aqui, alguma coisa está errada aqui. Vamos lá. Espera aí. Ó, tinha copiado alguma letra errada. Esse monte de tá vendo aqui, ó, é referente ao logo, tá? Então, isso aqui, seja lá o que for, tem que ser exatamente o que vai estar aqui, tá? Se eu colocasse aqui a letra A, ou a letra L, a letra A, ó, por exemplo, ó, aqui vai ter que ser, eu vou falar com o posicionamento do logo lá, vou colocar o A aqui também. Mas eu coloquei logo porque fica mais fácil, né, de você entender com o que você está falando, tá? Por isso que eu utilizei logo. Coloquei neve, coloquei o intro, que é da introdução, e assim por diante. Agora é só treinar, né? É pegar algumas imagens aí, como eu fiz aqui. Não precisa de fazer nada nesse momento. Você pode até criar, assim, algo aí bem interessante aí, fazer um logo bem feitinho, bonitinho. Eu utilizei aqui essa imagem só como exemplo, né? Mas se você quiser criar algo assim, com cara mesmo de uma coisa mais real, você pode pegar e criar aí no programa de edição de imagem aí, e subir o logo, entendeu? Já colocar uma introdução aqui, e criando alguma coisa assim, e utilizando o grid. Começar já ver como é que funciona, e assim por diante. Vai treinando, tá? A gente falou já sobre o grid em si, falamos sobre o grid template column, falamos sobre o grid template rows, como funciona eles, e agora estamos falando sobre o grid área. Acredito que ele é muito interessante para você criar de repente aí uma landing page, né? Deve ficar bem legal, hein? Criar uma landing page, de repente uma página aí
dentro do teu projeto, ou somente uma página também, certo? É muito interessante também para que ele seja também o formato da estrutura do teu site, né? Porque se você também fosse ficar criando o grid área num projeto assim, você utilizar muito o grid área, vai ficar um pouco meio difícil uma hora de você dar manutenção, vai ficar um pouco meio confuso talvez, tá? Por isso que é bem interessante você também pensar de que ele seja o formato aqui do layout, né? Do teu site, da tua página. E aí você vai então colocando o conteúdo aqui dentro, conforme o teu projeto aí. Certo, pessoal? Então vamos treinar, procura treinar bastante aí, se diverte aí, brinca um pouco com o grid template áreas e a gente se vê então nos próximos estudos que vamos fazer. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.